Nesses dias em que estamos impedidos por força das circunstâncias de frequentar nossas congregações e nos relacionarmos fisicamente, eu estive pensando e orando para que Deus me orientasse acerca de como ministrar à igreja de forma relevante nesses momentos de crise. E então senti como se o Espírito Santo estivesse me obrigando a concentrar os meus estudos na oração do Senhor. Então, continuei orando por um tempo, pensando em como formatar esses temas. Embora a passagem tenha apenas 5 versos, finalmente percebi que não havia como cobrir todo o assunto em um sermão de 40 minutos, ou mesmo 1 hora, e então eu decidi fazer uma série sobre o Pai Nosso. Só peço que você seja paciente comigo, e durante os próximos dias de culto, aí mesmo de sua casa, onde você está de quarentena, atendendo às recomendações de isolamento social como medida preventiva, você se conecte ao canal do Distrito e acompanhe essa série de sermões, baseada na oração do Senhor. Eu espero que essa oração mais famosa e significativa seja apresentada a você de uma maneira que seja ao mesmo tempo esclarecedora e espiritualmente enriquecedora. Hoje, quero fazer apenas uma introdução geral e quero ressaltar com você 4 pontos importantes e básicos antes de entrarmos nas partes dessa oração modelo e antes de destrinçarmos cada uma das suas sessões nos próximos temas. Mas eu não poderia começar essa série baseada na oração do Pai Nosso sem proferi-la como está nas Escrituras. E, todavia, desejo fazê-lo em atitude de oração. Por isso, convido você a fechar os seus olhos enquanto eu oro com você a oração do Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de partilhar com vocês um pensamento-chave nesse momento. Nosso Deus, Pai, é uma verdadeira figura paterna que podemos abordar, confiar e amar. O primeiro ponto que quero destacar nesse tema é a razão pela qual Jesus propôs a oração modelo. E o pano de fundo da história é que no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz aos discípulos como orar. Não ore para ser visto pelos homens, para que as pessoas pensem que você é tão santo. E no verso 6 ele diz, além disso, não ore usando de vãs repetições e balbuciando como os pagãos. Balbuciar aqui se refere à repetição de palavras como um papagaio que apenas repete, mas não pensa no que está dizendo. Será que temos esse problema hoje em dia? Lembro-me de contar o número de vezes que uma pessoa disse Senhor em sua oração. Ela repetiu Senhor 35 vezes em uma oração de 2 minutos. Não pude deixar de fazer essa contagem e depois, num momento apropriado, eu disse ao irmão para contar as vezes que ele repete a expressão Senhor em sua oração. Normalmente, esses momentos são quando paramos e não temos certeza do que dizer e usamos aquela expressão até estarmos prontos para dizer nossa próxima frase. Às vezes é Senhor, querido Senhor, Senhor Jesus, Pai Celestial e outras expressões semelhantes a essas. Como é que se fala com um pai? Você vai ao seu pai e diz, Ei pai, você sabe pai, isso aqui pai, eu preciso de uma roupa nova pai, sabe por quê pai? Não, é claro que não. Você simplesmente começa a conversar com ele e a dizer o que se passa em sua vida naturalmente. Portanto, Jesus nessa oração tão conhecida nos diz que o objetivo dessa oração é ensinar-nos a orar com entendimento, sem querer aparecer, para que não sejamos como os pagãos. O segundo ponto é que Jesus se dirige a Deus como o Abba, o Pai querido. E eu quero ler com vocês 3 textos onde essa expressão aparece. Marcos capítulo 14, verso 36, Romanos 8, verso 15
e Gálatas 4, verso 6. Vamos para Marcos. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E agora Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E agora Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Nos últimos tempos, o papel do pai tem sido subestimado a tal ponto que tem surgido mulheres dizendo que a figura do pai não é mais necessária. Muitas vezes o motivo de tais conclusões se deve à falta de masculinidade nos homens, à falta de paternidade nos pais. Sempre adorei ouvir meus filhos me chamarem de pai, especialmente quando dizem isso com aquela voz de ternura. Quantas vezes à noite, antes de dormir, meus filhos queriam que eu lesse uma história da Bíblia para eles. E nós deitávamos na cama, abrindo um dos livros das mais belas histórias da Bíblia, e eu lia para eles uma das histórias, como a de José e as vestes que seu pai lhe deu, a história de Jacó, Abraão, Davi, etc. Não era tão difícil para mim, como pai, ler essas histórias para eles. Meus filhos estavam me pedindo um favor, e eu estava amorosamente disposto a atendê-los. Eu entendo que, para muitos, ouvir a palavra pai traz más imagens de um homem que, em vez de ser amoroso, gentil, afetuoso, entre outras coisas, fora cruel, violento, frio, de mau humor, ou às vezes um alcoólatra. O que você faz quando o seu pai terreno não é ou não foi o tipo de pai que todo filho precisa ter? Muitas pessoas se sentem enganadas porque nasceram na família errada, não tiveram esses momentos com um pai. Minha geração veio a conhecer o que significa viver sem o pai por conta de tantos divórcios que aconteciam. E essa não é uma realidade muito distante hoje em dia, pelo contrário, é ainda mais prevalecente. Como isso afetou nossa visão de Deus como pai, não é verdade? Satanás conseguiu destruir o círculo familiar e geralmente é o pai que se coloca ausente da família. Se olharmos para pessoas saudáveis, emocionalmente falando, e que podem se dar bem na vida, você encontrará um lar em que o pai não esteve presente apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Por outro lado, quando olhamos para as pessoas com problemas contínuos na vida, estamos olhando, de certa forma, para o pai dessas pessoas. E eu não digo isso para fazer os pais se sentirem mal, mas o que estou tentando mostrar é a importância do papel do Abba no círculo familiar e o quanto isso é imprescindível para se ter uma vida saudável. E com isso nós chegamos ao ponto 3. Jesus reconhece o poder do Pai. Eu não me lembro disso, mas já ouvi pessoas mencionarem o que sentiram quando perceberam que seus pais não eram perfeitos como imaginavam. Chegou o dia em que descobriram que havia algo que o pai não podia fazer. Eu não sei se você lembra do dia em que você descobriu isso também. Quando Jesus chama seu pai de Pai que está nos céus, ele está dizendo que seu pai transcende a terra e, portanto, mesmo estando no céu, ele pode fazer as coisas acontecerem aqui na terra como no céu. Quando invocamos o nosso Pai Celestial, invocamos o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E vale lembrar que a introdução da oração do Senhor em Mateus 6:1 e também no verso 4, ali Jesus fala sobre o Pai no céu no contexto de receber recompensas, de receber coisas. Chegamos então ao ponto 4 do nosso tema. Jesus reconhece a santidade do Pai. Quando oramos e dizemos que Deus é santo, estamos nos lembrando quem é aquele a quem estamos nos dirigindo. Estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, o Santo do Universo.
Não estamos apenas conversando com o nosso amigo de escola, nossos caras, colegas. Estamos abrindo nossos corações a Deus, como você faria a um amigo, mas reconhecendo que esse amigo é santo e que merece todo o nosso respeito e reverência. Lembramos a nós mesmos que, quando nos aproximamos de Deus em oração e estamos na presença do santo, estamos em terreno santo. Não podemos simplesmente nos apresentar diante dele com vãs repetições e balbuciando como os pagãos. Mas, ao mesmo tempo, lembramos que nos aproximamos dele como um pai, em quem podemos confiar e amar. Diante disso, surge então uma pergunta: como o nome do Pai pode ser santificado? E a resposta é simples, é através do seu povo. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando um filho ou uma filha é um bom exemplo, em quem isso se reflete? Na mãe e no pai é evidente. Por isso a Bíblia diz: honre o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias na terra sejam longos. O nome de Deus é santificado quando representamos Deus de maneira santa, quando vivemos uma vida santa. Portanto, quando oramos e dizemos: santificado seja o teu nome, precisamos entender que estamos pedindo a Deus que nos faça santos também. Pedimos que Ele nos ajude a viver uma vida santa, para que possamos honrar a Deus através das nossas vidas. Se dizemos santificado seja o teu nome, mas não estamos dispostos a nos submeter a Deus e a santificar o seu nome através da nossa vida santa, então estamos apenas recitando uma oração enlatada, sem poder para realmente mudar as nossas vidas. Eu quero concluir, meu querido irmão, dizendo que a primeira parte da oração do Senhor nos leva ao lugar íntimo do Pai, ao reconhecermos a sua santidade e o seu poder. E nós não devemos ficar impressionados e intimidados por esses atributos, mas devemos admirá-los, devemos admirar o dono deles e entender que nós, como seus filhos, podemos nos aproximar do nosso sagrado Abba Celestial com confiança, porque ouvimos o seu chamado e respondemos o seu convite. Quando oramos a oração do Senhor, isso não é apenas um pedido, mas um reconhecimento de nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus. E o fato é que quanto mais nos aproximamos, mais percebemos a necessidade que temos dele. Que Deus o abençoe, enquanto nós procuramos conhecê-lo através da sua palavra.